Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série JavaScript Total. Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos dar uma incrementada aqui no nosso VS Code, o editor que estamos usando ao longo aí desse curso. Eu tenho aqui uma instalação bem inicial, plugins aqui por enquanto é apenas o Live Server, que instalamos no vídeo passado. E eu tenho aqui também esse Winter is Coming, é o tema que eu estou usando aqui, para quem estiver curioso, criado aí pelo John Papa, um dos magos dos frameworks com JavaScript moderno. Mas o que eu queria instalar aqui é um outro que apresenta uns ícones bem bonitinhos para ficar com uma aparência mais legal o nosso editor. Então é o VS Code Icons. Aqui na direita vocês veem eles classificados por ordem de downloads. E esse VS Code Icons é o campeão absoluto aí, com 6 milhões de downloads. É ele que nós vamos instalar. Então basta clicar aqui em Install. Ele instala aí os ícones que nós podemos ver aqui à direita. Olha. Ele vai mostrar como é que eles vão ficar, certo? Depois de instalar toda a instalação, você tem que fazer isso aqui, dar um reload. Ele recarrega o VS Code e já estão instalados os ícones. Vamos aqui na área, olha, de trabalho. Veja que agora tem um ícone aqui para o JavaScript, tem um ícone aqui para o HTML, tem a pastinha de arquivo, fica mais bonitinho, não é verdade? Aqui está apresentando essa mensagem de boas-vindas à nova versão do VS Code, a última que nós instalamos. E com o nosso Visual Studio Code devidamente incrementado, vamos ao vídeo, galera! Pessoal, antes de nós começarmos, eu gostaria de mostrar para vocês aqui esse repositório. Vai ficar o link aí na descrição do vídeo, onde eu estou colocando todo o código que nós trabalhamos vídeo a vídeo. Então, para ter acesso, você entra aqui no Branches e vai ter um para cada aula. Aqui está começando na aula 2, porque na aula 1 não teve nenhum código, o vídeo 1. Cada aula corresponde a um vídeo. Então, se vocês colocarem aqui A2, vejam que já entra aqui código usado na videoaula 2 do curso JavaScript Total. E tem a descrição do que contém esta aula, que no caso são os comentários em JavaScript. Então, se entrar aqui tem o index.html, o código daquela página que nós criamos. E aqui o appjs, está aqui aquele código que nós usamos na videoaula anterior. Por enquanto é bem simples, mas à medida que a gente avançar, esse repositório vai servir de ajuda aí para você não precisar ficar digitando muita coisa, ou também para confrontar aquilo que você está exercitando com o nosso código aqui. Tá certo? Então está aí à disposição de vocês. Mais uma vez, o link está na descrição do vídeo. Isso posto, vamos ao que interessa. O JavaScript usa um conjunto de caracteres baseado no UTF-16. Esta página aqui da Wikipedia, que também vai o link aí na descrição do vídeo, tem todas as informações aí em português, tudo que você precisa saber sobre o padrão UTF-16. Esse padrão baseia-se no que eles chamam de planos para definição dos pontos de código ou code points para caberem em 16 bits. Por isso que ele chama UTF-16. E esse plano básico, o Basic Multilingual Plane, permite virtualmente você usar qualquer língua que existe no planeta. Tem caractere para tudo que é gosto.
Quando os caracteres não cabem em 16 bits, as regras do UTF-16 montam uma sequência chamada surrogate pair. Tudo isso está aí nessa página da Wikipedia. Esse surrogate pair, quer dizer, par substituto, ele usa aí dois conjuntos de 16 bits para montar o code point. Esse surrogate pair usa então um padrão de 17 bits. Vamos ver isso na prática lá no nosso editor. Para fazer um teste dessa montagem dos code points, eu usei esse caractere que representa o pi e o e matemático, aquele e do logaritmo natural, parece a letra E, mas na verdade esse aqui é o símbolo matemático E. Ele precisa de dois elementos de 16 bits para ser representado, né? É um caractere então com 17 bits. Para confirmar isso, vamos usar aqui o console log para apresentar lá no nosso console. Primeiro, a variável p, que nós definimos lá como o pi. E para ver o comprimento dessa string, nós podemos acessar a propriedade com um pontinho aqui, olha, e tem a propriedade length. Essa propriedade aqui me dá o tamanho da string. Então vamos fazer isso aqui para o p. E vamos fazer aqui para a variável e, onde nós colocamos o e matemático, que teria 17 bits, estamos afirmando isso. Vamos verificar, vou salvar aqui, olha, Ctrl S para salvar. Certinho, vejam que lá na primeira, que é o p, ele tem um tamanho de 1 e a variável e tem um tamanho de 2. Está confirmado então que em e nós usamos um code point de 17 bits e na variável p um code point de apenas 16 bits. Não se preocupem se alguma coisa ficou aí meio confusa, porque nós estamos usando algumas coisas mais avançadas que ainda não vimos, como essa propriedade length das strings. Nós ainda vamos ver isso um pouco mais adiante, porque o objetivo aqui é apenas confirmar que o JavaScript usa o conjunto de caracteres e o padrão UTF-16. Para ficarem bem afinados com a matéria, estudem aqui mais detalhadamente esta página da Wikipedia, cujo link estou deixando aí para vocês. Para deixar tudo ainda mais claro, eu acrescentei aqui esses dois comentários nas saídas do console log para o resultado 1, exatamente porque o pi consiste de apenas um elemento em 16 bits, e no caso do e, 2, porque de fato ele tem dois valores de 16 bits, que estão os códigos aí. Eu estou frisando essa questão porque isso vai ser muito importante para nós entendermos rotinas de manipulação de strings. O sistema de codificação UTF-16, na verdade, é um dos sistemas de codificação do padrão Unicode. Vai ficar o link aí também de mais essa página para vocês estudarem, vão ficar especialistas no assunto, moçada. E o Unicode é esse padrão, então, que permite essa escrita em todas as línguas existentes no planeta. Substituiu aí o antiquado padrão ASCII. Mas como esse padrão é relativamente moderno, nós temos equipamentos e softwares antigos que não suportam esse conjunto de caracteres do Unicode. Como fazer então para inserir o código? Para isso existem as sequências de escape. Vamos examinar lá na nossa academia JavaScript. Vejam então aqui, eu coloquei um outro console log, caf, e esse conjunto de caracteres aqui, que parece meio estranho, né? Esse barra invertida U significa que o código que vem a seguir é um código representativo de um caractere Unicode. E o programa vai fazer a substituição
desse código pelo caractere correspondente. Eu vou salvar aqui, observem lá no console, que realmente apareceu a palavra café. Então, o código U00E9 é a letra E. Vamos colocar aqui um comentário que a saída vai ser, os pontos, vai ser a string café, certo? Esta sequência de escape tem muita utilidade e a gente vai encontrar emprego para elas em algum ponto do nosso treinamento aqui na nossa academia. Vejamos agora os literais, ou literals, como se diz em inglês, e eu menciono o equivalente porque a maior parte dessa literatura vai estar em inglês, vocês vão encontrar aí em inglês, então vão se acostumando com o termo nesta língua, que é essencial hoje em dia para quem lida com assuntos técnicos e principalmente na área da informática. Então, os literals ou literais são os dados na linguagem. Eu coloquei aqui os principais deles. Nós temos aqui o 12, por exemplo, é o número 12, o número. 1.2 é o número 1,2, 1 inteiro e 2 décimos, onde é usado o ponto ao invés da vírgula. Aqui nós temos uma string de texto, ou uma cadeia de texto. A string pode estar delimitada por aspas duplas, como aqui nesse exemplo, ou por aspas simples, como nesse segundo exemplo. As duas formas estão corretas. Depois nós temos os valores booleanos, que são true e false, é escrito em inglês também. Aqui nós temos uma expressão regular que eu coloquei aqui num bloco de comentário, porque se eu descomentar, olha, vou descomentar aqui, salvar, vai dar um erro aqui no console. JavaScript não está definida, ele está dizendo aqui. Porque realmente nós não podemos utilizar a expressão regular desta maneira. Expressões regulares são muito usadas para você fazer, por exemplo, validação. Aqui no caso, ela é colocada entre duas barras, né? E tem letras e símbolos que correspondem ao que a expressão vai executar. Aqui, por exemplo, nós iríamos fazer uma pesquisa da palavra JavaScript no corpo de um texto. Nós vamos ver isso mais adiante, mas para saberem apenas que esse também seria um literal, eu vou voltar a comentar aqui para sairmos fora desse erro no console. Ó, vejo que comentado não tem problema. E finalmente temos o literal null, ou nulo, que representa a ausência de um objeto, e nós vamos tratar disso quando falarmos de objetos e classes em JavaScript. Esses aqui então são os principais literais. Eu coloquei no corpo do app.js para vocês terem também esta referência. Antes da gente partir para o abraço, vamos ver esse último assunto aqui com relação aos identificadores ou nomes ou labels em JavaScript. As regras são essas que eu coloquei aí. Primeiro, tem que começar com uma letra, o sublinha, aquele sinal de sublinhado, o cifrão, e os demais caracteres podem ser letras, dígitos, outras sublinhas ou cifrões. Então eu dou aqui abaixo alguns exemplos. O primeiro, esse identificador aqui que eu estou chamando de I, uma única letra, pode ser I, J, Z, Y, X. Esses identificadores de uma única letra são muito usados nos contadores, nos loops, quer dizer, aqueles trechos de código que se repetem. Mas deve-se evitar de uma maneira geral para a nomeação de variáveis, porque fica muito difícil de você identificar o que está contido numa variável denominada de I, Y, X, etc. A melhor forma é essa segunda aqui. Eu coloquei esse minha variável, é a forma preferida atualmente
não só em JavaScript, em outras linguagens também. Essa forma de nomear as variáveis é chamado de camel case, porque o caso da letra, maiúsculas e minúsculas, simulam as corcovas de um camelo. Vai uma minúscula seguida de uma maiúscula, que é a corcova, outra minúscula, outra maiúscula, imita as corcovas do camelo, por isso chamado então de camel case em inglês. Uma outra forma é essa terceira aqui, separando quando as palavras são compostas com um sinal de sublinha. É a mesma variável de cima, vamos dizer assim, mas com outra forma de ser escrita. O JavaScript é sensível ao caso da letra, ou seja, se você usa maiúscula, ela é diferente da minúscula. Vai ser um outro tipo de variável se for escrito em minúscula, se for escrito em maiúscula, ou se alterar o caso de uma das letras. Uma outra forma é essa aqui, V21, mas também é uma denominação que deve ser evitada, porque fica difícil de você identificar o que está contido nesse nome aí. Aqui nós temos uma outra que também deve ser evitado nas designações comuns, começando com sublinha. Quando começa com esse sinal de sublinha, ele é um nome válido, mas normalmente essas variáveis que começam com o sinal de sublinha são variáveis de bibliotecas, usadas em bibliotecas. Então, nas variáveis do nosso programa, evitem iniciar com o sinal de sublinha. Da mesma forma que o cifrão, embora também esta aqui fosse uma denominação válida, esse início aí com o cifrão, atualmente ele é reservado para identificadores de elementos do DOM com o jQuery. E finalmente nós temos esse último identificador aí que usa caracteres internacionais. Estamos usando aí o C cedilha e o A com til. Embora seja uma denominação válida, porque nós já vimos que o JavaScript usa o conjunto de caracteres Unicode, que permite caracteres internacionais, não é recomendável, porque a verdade é que computadores não se dão muito bem com acentos. Evitem esse tipo de denominação. É melhor escrever aí sem acento nenhum, sem cedilhas, só com os caracteres ASCII. E, finalmente, cuidado para não usarem palavras reservadas da linguagem. Eu coloquei este link para esta página aqui, onde tem todas as palavras reservadas. Vamos aumentar aqui. Onde tem todas as palavras reservadas do JavaScript, tanto as oficiais como algumas que ainda poderão ser usadas ou que compõem funções internas do JavaScript. Tem um punhado delas aqui. Então, essas são palavras que deve-se evitar o uso na denominação de identificadores. E feito todo esse longo introito aí, nós estamos afinados para o próximo vídeo, onde trataremos efetivamente das variáveis em JavaScript. Mas não desprezem toda essa teoria vista na aula de hoje. Isso tudo vai ser útil mais tarde. Às vezes a gente encontra pessoa que tem dificuldade com o assunto, fica com aquela cara de quem comeu cocô, porque não estudou esses assuntos básicos antes. Então, gente, não é perda de tempo. Dediquem alguns instantes para o estudo dessa questão de identificadores, regras de identificação, a questão do Unicode, do UTF-16, serão bem úteis mais tarde, tá ok? Isto posto, podemos concluir nossa malhação de hoje, fechar nossa academia. Se gostaram do vídeo, não deixem aí de curtir, compartilhar, estudem e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, pessoal!